Estamos de volta com o livro de Provérbios, com o objetivo de complementar o estudo que nós fizemos em março de 2023. Se vocês recordarem, no último vídeo eu falei que o livro de Provérbios era um livro que deveria fazer parte da nossa rotina, da nossa prática, como uma leitura constante e recorrente. Não é um livro que tu diz assim, eu li uma vez, ok. Não, eu tenho que estar sempre lendo, relendo, voltando, porque ele é um livro de ensino diário, que nos ajuda em todos os aspectos da nossa vida. Quando nós fizemos aquele propósito em março, eu fiz alguns destaques. Alguns versículos eu li e comentei com vocês. E outros ficaram quietinhos, silenciosos, escondidinhos, adormecidos. Então, a minha proposta para esse mês de outubro de 2023 é que nós venhamos a retomar a leitura e o estudo dos versículos que eu não li, não mencionei, não falei, não estudei com vocês, que eu não destaquei. Então, nós teremos um estudo de provérbios diferente e complementar no segundo semestre. Já temos uma playlist no canal com o propósito de provérbios do primeiro semestre, do mês de março. Agora nós vamos construir juntos, diariamente, durante este mês de outubro, um novo estudo de provérbios. Se tu já está com a tua Bíblia, se tu quer continuar aprendendo, nós vamos começar justamente pelo que é provérbios. Provérbios são ditados, alguns curtos, outros mais longos. As pessoas atribuem este livro a Salomão, mas nós sabemos que além de Salomão, existe um grupo de sábios que escreveu, Agur e Lemuel. Então, também não temos a data precisa da escrita do livro de Provérbios, mas acreditamos que quem assistiu o vídeo sobre Salomão estudou, ficou aos cuidados de Natã, o profeta. Então acredita-se que ele tenha recebido muito desses provérbios também do seu líder ou mentor espiritual, do seu próprio pai, da sua família e da sabedoria que o próprio Deus deu para ele, que nós sabemos que foi algo especial e específico para Salomão. O que vem a ser sabedoria? É uma habilidade aplicada, é um conhecimento posto em prática. Não adianta eu ser sábio ou ser sábia só para mim. A minha sabedoria tem que sair de mim através de atos, de atitudes, de comportamentos. Então, é uma habilidade aplicada à vida cotidiana. Se tu pegar o dicionário e pesquisar o que é sabedoria, tu vai encontrar a seguinte definição: grande instrução, ciência, erudição, saber, entendimento, conhecimento extenso e profundo, discernimento. Aí vem, vamos dizer assim, um complemento dessa sabedoria, que seria a prática mental, intelectual e moral feita através de análises, observações, reflexões e experiências. Então, se tu prestou atenção nesse conceito, tu vê o quão complexo é a sabedoria e o quanto nós precisamos perseverar na sabedoria para sermos sábios. A Bíblia diz isso, que
que Deus nos ensine cada dia para que nós possamos alcançar corações sábios. O resumo do livro de Provérbios está no capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou é o princípio do saber, ou é o princípio da sabedoria, da disciplina de uma vida bem-sucedida. Nós buscamos uma sabedoria que vem do alto, que é esta sabedoria que está revelada no livro de Provérbios. Por isso a importância de estudar de forma constante, ao longo do ano, ao longo da vida, diante de uma decisão, quando precisamos de uma direção específica, devemos buscar sempre em Deus a sabedoria. Os provérbios de Salomão são conhecidos porque as pessoas atrelam sabedoria a Salomão, Salomão sabedoria, provérbios de Salomão, provérbios sabedoria. Então, é óbvio que Salomão tinha sabedoria, mas a sabedoria que nós encontramos em todo o livro é uma sabedoria que também pode ser aprendida pelas pessoas. Através do quê? Através de observações da natureza, de como que tu observa os animais, o mundo em geral, as atitudes de um homem, de uma mulher, pessoas que estão no campo, pessoas que estão na cidade. Quer dizer, a contraposição, os contrastes da vida nos ensinam e nos dão sabedoria. Mas o que Deus utiliza, vamos dizer assim, neste livro? As experiências de Salomão. Salomão reinou 40 anos sobre Israel. Eu te convido a assistir o vídeo sobre Salomão. Muita coisa vai ser útil para te entender um pouco mais o livro de Provérbios. Ele sucedeu seu pai Davi num período aproximado de 971 a 931 a.C. O seu reinado foi marcado pela paz, prosperidade, muito ouro e prestígio internacional judaico. Além de Salomão, temos outros escritores mencionados em Provérbios. Os Sábios, que tem um grupo intitulado Os Sábios, Agur, que, seguindo o que a gente aprendeu agora, mês passado, o significado do nome Agur é assalariado ou mercenário. Lemuel, pertencente a Deus. O tema central do livro de Provérbios é o temor de Deus através da instrução e busca da sabedoria ao Senhor Todo-Poderoso. Não adianta uma sabedoria humana sem o temor ao Deus eterno, ao Deus Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Qual é o público-alvo do livro de Provérbios? Príncipes ou jovens rapazes que eram candidatos à corte, ou que serviriam à corte, ou que ambicionavam adquirir habilidades para agirem de forma a dominar a arte da burocracia real, o cargo, a função de rei. Aí a gente entende o que aconteceu com Salomão. É como se ele tivesse sido treinado na sabedoria para ser um bom rei. Mas a sabedoria tem que descer para o coração e transformar o comportamento, as atitudes. Esse é o nosso objetivo com o estudo do livro de Provérbios. Nós não queremos ser sábio aos nossos próprios olhos. Não devemos nos estribar no nosso próprio conhecimento ou entendimento. Essa sabedoria, em primeiro lugar, significa temer a Deus, ser grato a Deus, ser submisso a Deus, obediente a Deus. E, em segundo lugar,
essa sabedoria tem que ser posta em prática. Aí a gente lembra que aí faz sentido por que Salomão pode ter escrito ou aprendido a base, o resumo de tudo isso quando ele estava estudando ou sendo instruído por Natã. Porque nós vimos esses exemplos também. Moisés foi instruído na cultura do Egito. Samuel foi instruído por Eli. Viveu no templo, servindo. Como eu falei, Salomão com Natã. Daniel, lembra quando a gente estudou sobre Daniel? Que Daniel também, ele teve que ser treinado na cultura babilônica, em toda a ciência. A gente viu que Esther também teve um período, como é que se diz, de imersão na Pérsia. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Enfim, são muitos exemplos de pessoas que tiveram que ficar um tempo estudando, aprendendo, se dedicando. E não podemos esquecer do próprio Senhor Jesus, que ficou com seus 12 discípulos mais ou menos 3 anos e meio ensinando, treinando, mostrando. É como se fosse um curso, uma faculdade, uma imersão, usando uma palavra bem atual. É isso que nós podemos adquirir com o estudo de Provérbios. Então, o principal é conhecer a Deus, temer a Deus, guardar seus mandamentos, obedecer aquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas, além desse objetivo principal, nós temos também provérbios dirigidos especificamente para o homem, o ser humano do sexo masculino. Provérbios dirigidos para a mulher, ser humano do sexo feminino. Ou para pessoas comuns ou pessoas importantes. Então a gente vê que para cada realidade da vida é importante tu ter uma sabedoria específica, uma instrução, um saber, um conhecimento específico. Então, como eu falei antes, a pessoa que trabalha no campo, a pessoa que lida com a natureza, com animais, rebanhos, é completamente diferente daquela pessoa que vive na cidade, que está envolvida com cargos, com conhecimentos, com estudos, com coisas assim. Uma pessoa que é pobre, que luta pela sobrevivência, que a gente sabe da época que havia escravidão, o rico que tinha demais. Então, tu tem que ter sabedoria para administrar tuas riquezas, assim como tu tem que ter sabedoria para superar as tuas limitações. A pessoa que tinha estudo, que tinha cultura, a pessoa que era mais simples, que não era letrada, aquele que é pai, aquela que é mãe, os filhos, tudo isso a gente encontra no livro de Provérbios. Fala da pessoa individual, mas também fala do cidadão, aquele que vive numa comunidade, que vive numa cidade, que vive num país. Fala até dos vizinhos, de como nós devemos tratar para nos relacionarmos bem com os nossos vizinhos. Então, é um livro muito rico. Então, os temas que envolvem o livro de Provérbios, eles são temas da vida cotidiana. Também fala sobre virtudes e defeitos. Fala da preguiça, a gente viu, né? Fala do orgulho, da amizade, a importância de tu viver uma vida com amigos. Fala do casamento, fala do trabalho, da eternidade, de boas maneiras. Tem um versículo que diz que de manhã tu não deve ficar gritando, que as pessoas não gostam de grito de manhã cedo. Olha isso é educação. Tu saudar as pessoas, né? Enfim, a convivência social, como que a gente deve se comportar. A família, claro, eu falei, né? Pai, mãe, filhos. As tarefas domésticas. Fala de como manter uma casa organizada, um jardim limpo. Fala do dinheiro. Fala da saúde, né? Fala do que faz o rosto ficar mais bonito, o que faz
que prejudica os ossos, sobre a língua, que é medicina para o corpo, ou ela pode te dar uma cura, pode te dar doença, morte. Fala sobre os princípios para tu ter uma vida longa, feliz, ter longevidade. É muito rico. E se tudo isso não te dá, não te convida, não te faz querer estudar provérbios, eu vou te dar outros argumentos para que tu te interesse por esse estudo. De que ele não é um livro isolado de sabedoria no Antigo Testamento. Não. Ele é um livro que repercute em toda a Bíblia, inclusive e principalmente no Novo Testamento. Existe um texto em Romanos 12, 20, que é praticamente uma transliteração, uma citação de Provérbios 25, 21, 22, quando fala sobre os inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, se o teu inimigo tiver sede. É uma situação muito recorrente nas nossas vidas. Dificuldade nos relacionamentos, pessoas que fazem o mal contra nós, ou pessoas que simplesmente não gostam de nós, que nós não conseguimos conquistar nem agradar. Então, se essa pessoa estiver na tua vida, no teu caminho, a Bíblia diz que se ela tiver fome, dá de comer. Se ela tiver sede, dá de beber. É isso que está falando o texto. Outra citação de Hebreus 12, capítulo 5, 6, é uma citação ou uma transliteração de Provérbios 3, 11 e 12. Que Deus corrige a quem Ele ama. Que assim como um pai corrige o seu filho, Deus nos corrige. E isso é importante para a nossa vida. Um assunto recorrente que tem do princípio ao fim de Provérbios é sobre a língua, sobre os lábios, a boca, o que nós falamos. Tiago tem um capítulo praticamente todo falando sobre a língua. E Provérbios tem algumas referências, né? Provérbios 10, Provérbios 11, Provérbios 12, vários capítulos falam sobre a língua, sobre a importância de nós controlarmos o que sai da nossa boca. O próprio Senhor Jesus disse que o que contamina é o que sai. Contamina a própria pessoa, porque a boca fala que o coração está cheio, mas também contamina os demais, contamina o mundo. E isso também dá munição para o mundo espiritual. Então a gente tem que estar sempre buscando sabedoria para controlar a nossa língua, os nossos lábios. Essa introdução é para tu entender a importância de nós fazermos a complementação desse estudo. Que eu não gostaria de que ficasse faltando. Efésios, nós fizemos palavra por palavra. O Sermão do Monte, nós fizemos palavra por palavra. Então, eu gostaria muito que vocês tivessem todo o livro de Provérbios, todo o estudo. No primeiro semestre já tem a playlist. Agora nós vamos começar hoje. Os versículos que ficaram para trás. Usando uma linguagem bem futebolística, nós vamos fazer uma repescagem. Nós vamos repescar estes versículos que ficaram quietinhos lá, escondidinhos, certo? Se tu já está preparado, se tu já está com a tua Bíblia, abre em Provérbios capítulo 1. O verso 7 eu já citei. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Esse seria o resumo do resumo. Aí vamos para o verso 12. É um convite para fazer o mal. É um convite maligno. Que lembra aquele versículo que o Senhor Jesus disse, que tem já vídeo no canal. Que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então, o que está sendo dito aqui no 12? Vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos, e inteiro, como os que descem ao abismo. 13. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Juntem-se a nós, teremos todos uma só bolsa. O que quer dizer? Que existem pessoas que acordam querendo fazer o mal, que não dormem, não descansam se não fizerem
algo mal, algo maligno, algo ruim. Nesse texto é um convite para pecar, é um convite para fazer algo errado. O que seria isso? Uma tentação. Nós já vimos que más companhias corrompem os bons costumes, que nós podemos deixar os princípios que aprendemos com os nossos pais, com a nossa família, até na Bíblia, na igreja, virtudes por causa de más companhias. Pessoas que nos induzem. A gente esquece o nosso eu para virarmos nós. Sabe o poder do grupo? O poder da turma? Aquela pessoa que fica vulnerável? Maria vai com as outras, que se deixa levar pelos outros? Ou a multidão que segue, sabe, o rebanho, a manada? Então, tem pessoas que não querem fazer o mal, mas elas são amigas de pessoas que querem. E essas pessoas tentam. Muitas pessoas que se metem em crime, que se metem com vícios, com comportamentos errados, elas começam porque um amigo convidou. Porque o grupo disse, se tu não fizer, se tu não for, porque aí nesse texto vocês podem ver, vamos engoli-los, acharemos, juntem-se a nós. É o grupo, é o poder do grupo, da turma, daqueles que estão ao nosso redor e que nos constrangem muitas vezes a fazer o que é errado. Vamos para o 17. Pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando. Aqui está dizendo um antídoto. Se nós ficarmos com os olhos bem abertos, se nós estivermos na luz, se nós estivermos sóbrios, nós não vamos cair. Nós não vamos tropeçar. Nós não vamos ser enganados. E nós vamos ter coragem para dizer não, para resistir ao mal, para resistir a esses convites, a essa tentação. Sabemos que precisamos vigiar. Assim como um pássaro, se ele vê ser armada a cilada, a armadilha, ele não vai cair. Ele tá vendo, ele tá com os olhos abertos, mas se ele não viu, ele cai direitinho. Então, sabemos que se nós cultivarmos amizades no mundo, amizades duvidosas, pessoas com condutas duvidosas, isso vai nos afastar de Deus. E o contrário também é verdadeiro. Se nós buscarmos estar sempre na presença de Deus, nós vamos nos afastar naturalmente do mundo e teremos discernimento, sabedoria de que aquilo é uma tentação, de que é um convite para roubar, matar ou destruir. Quer dizer, fazer alguma coisa que não é boa. 24, 25 e 26. Mas, por que clamei e vocês se recusaram a ouvir? Porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. É meio pesado, né, a gente pensar isso. O que acontece é que a vida nos oferece oportunidades. Oportunidades, chances, avisos. De fazer o bem ou de fazer o mal. Há o livre-arbítrio. Tu tem liberdade de escolha. Tu tem como saber, observando, ouvindo conselhos, vendo as consequências, analisando, refletindo, pensando. Isso não é bom. Se tu vai no impulso, se tu vai movida pelo teu coração, tu vai pecar. Tu vai te entregar. Aí tu não vai conseguir decidir, porque não vai estar envolvido a tua parte intelectual, teu raciocínio, teu discernimento. Sabe o que vai acontecer? Tu vai ser levado.
E aí a decisão de cada pessoa determina o sucesso ou o dano, a bênção ou a calamidade, as dores, a angústia, as dificuldades, os apuros que as pessoas se metem, aflições, desgraça, problema. Uma decisão mal tomada, às vezes, na área dos relacionamentos, te custa pela vida inteira. Uma decisão que não foi sábia, não foi bem refletida em relação ao teu trabalho, ou às tuas finanças, ou na tua família, em qualquer área. É que tem coisas que são mais graves, mais sérias, mais complexas. Outras tu consegue reverter. Então, ter sabedoria para tomar decisões cruciais muda a vida de uma pessoa. É a diferença entre o sucesso e o fracasso, entre a solidão, a angústia, a aflição e uma vida plena, feliz, abençoada. E aí a sabedoria diz que vai ter um momento que ela vai rir, porque vai ser assim, não tem mais o que fazer. Olha o que essa pessoa fez. Ela cavou a sua própria cova. Ela se enterrou sozinha. Ela se afundou sozinha. Por quê? Porque tomou decisões precipitadas, impulsivas, sem sabedoria. 28. Então eles me invocarão. Continua a sabedoria falando. Mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. E vocês lembram quando a gente estudou, tá muito ainda fresquinho na minha mente, sobre Saul, que Saul, depois de um pecado atrás do outro, um abismo chamando outro abismo, pecados recorrentes, falta de arrependimento, ele buscou o Senhor, e o Senhor não respondeu. O Senhor virou o rosto, o Senhor ficou quieto. Então, aqui está dizendo exatamente isso. Vocês vão me invocar, mas eu não vou responder. Vocês vão sair à minha procura, mas vocês não vão me encontrar. Vai ter um momento que tu vai ter que lidar com as consequências das tuas decisões. Não vai ter mais o que fazer. Há tempo de ouvir conselhos, de aprender, de observar, de se arrepender. E existe um tempo, quando passa, sabe, passou, não tem mais, tu vai ter que lidar com as consequências dos teus erros, dos teus pecados, das tuas escolhas. E aí, tu não vai ter como mudar a colheita. Tu podia mudar a semeadura, tu teve tempo de mudar as sementes. A partir do momento que tu semeou e que essas sementes caíram na terra, elas vão germinar, vão frutificar e tu vai ter que se alimentar desses frutos. Esses foram os destaques do primeiro capítulo de Provérbios. Esses versículos que eu li com vocês hoje eram os que tinham ficado adormecidos lá em março. Essa é a nossa proposta para esse mês de outubro. Resgatar, renovar, dar voz para esses versículos que ficaram quietinhos. Porque toda palavra é digna de vida, ela é viva e eficaz. Toda palavra ela é inspirada por Deus. Toda a palavra é de Deus. Então, o objetivo maior é que vocês leiam Provérbios, estudem, meditem, mas eu queria muito que ficasse registrado, que esses vídeos ficassem para a posteridade, que vocês pudessem ter os capítulos completos e o livro completo. Então amanhã eu espero vocês para o capítulo 2, para os versículos que não foram tratados em março. Muito obrigada!